Bom dia, gente. Bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus amados e queridos irmãos. Nessa manhã eu estou aqui pronto de novo, renovado, espiritualizado, cheio de energia para passar essa mensagem para vocês, que há algum tempo atrás eu resolvi abraçar uma causa. Qual é a causa, Marcos? A causa, a causa pelo reino, juntar as minhas experiências positivas e negativas, transformei isso em um propósito para transbordar na vida das pessoas. Isso para mim é uma causa. Então, meus amigos, é o seguinte: quando que nós estamos num relacionamento, optamos por casar, nos relacionar com outra pessoa, então nós temos o propósito de prosperar, constituir família, dar exemplo e assim por diante, meus amigos. Mas muitas vezes quando saímos do nosso propósito pela vaidade, então que as coisas erradas começam a acontecer na nossa vida e tudo desmorona, meus amigos. Entenda, e nós estamos aqui, por causas, nós temos que abraçar as causas e cumprir o nosso propósito, E o nosso propósito quanto a relacionamento e família, é amar cada vez mais, compreender, edificar no nosso lar e o casal crescer junto, E o propósito então é encaminhar os nossos filhos, educar os nossos filhos para o mundo segundo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, prosperar em todas as áreas. É essa a vontade de Deus sobre nós, e isso que tem que ser, começando pela nossa família, que tem que ser o nosso propósito. Mas o que está acontecendo no mundo, meus amigos? Ao redor de você está acontecendo o tempo todo, É sobre isso que eu quero falar. Propósito e vaidade. As pessoas estão trocando a sua esposa, o seu marido, por egoísmo, por orgulho, por vaidade. E isso inclui, no meio disso daí, a falta de perdão, falta de compreensão, falta de conversar, de entendimento, Por pouca coisa, as pessoas estão trocando o seu propósito. E como eu disse, quando tu troca o teu propósito pela vaidade, tudo vai desmoronar na sua vida. Você, homem, você, mulher, vai começar a procurar outros relacionamentos, E vai continuar na tribulação. Dificilmente isto vai dar certo, porque você já não teve entendimento naquele relacionamento com aquela pessoa que Deus colocou na sua vida. Então, dificilmente você vai ter entendimento com uma pessoa desconhecida. Perceba, e não se trata só de você, meu querido, minha querida. Quando que você tem uma família, se trata dos filhos que o Senhor colocou no seu lar. Quanto é triste todos os dias ao nosso redor as pessoas abandonando o seu propósito, abandonando o seu cônjuge, abandonando os seus filhos, meus amigos e minhas amigas. Por incrível que pareça, parece que já é natural nesse mundo a pessoa da noite para o dia decidir abandonar a esposa ou decidir abandonar o marido. Muitas vezes tem uma flechinha do reino, uma criança recém-nascida, E as pessoas não pensam em nada, simplesmente seguem os outros, a maldade disseminada neste mundo. Aquele que se separou e está no erro, você ouve mais aquele do que você segue ao Senhor Jesus. As pessoas querem aplicar no mundo, os seus erros, fazer com que os outros errem também. Querem aplicar que as maldades
a vaidade, o egoísmo, tudo que está acontecendo é natural, meus amigos, e não é natural. Isto está tudo fora dos ensinamentos do Senhor, está tudo fora de uma vida legítima cristã, meus amigos, está tudo fora da nossa originalidade, né? Da nossa identidade, está fora então do nosso propósito, meus amigos. Veja que, como eu disse, não se trata só de você. No momento que tu se separa da tua esposa ou você separa do seu marido, as crianças que estão dentro do seu lar, que entende que estão dentro no seio de uma família, tudo se dispersa, você acaba, essa é a realidade, essa é a verdade, você acaba destruindo, estragando a vida do seu filho, da sua filha, criando mágoas, criando a falta do pai, criando a falta da mãe. É isso que está acontecendo todo dia, todo momento nas famílias, meus amigos, separações, e pior que isso, né, a maldade vai tomando conta e as pessoas vão achando que isso é normal, que isso é natural, meus amigos. É essa a explicação que se tem sobre o propósito e a vaidade, meus amigos. E eu repito, você troca o propósito pela vaidade, tudo desmorona. Você sabe que aqui está sendo falado a verdade, né? Você sabe que muitos que se separam, né, por nada, praticamente por nada, no dia seguinte já vem o arrependimento, o vazio no coração já toma conta da sua alma. Perceba isso, e você fica correndo atrás de um relacionamento e de outro, e ninguém consegue preencher esse espaço, porque também você não largou o seu ego, o seu orgulho, e você nem sequer cumpriu um propósito, um relacionamento, e acha muitas vezes que está pronto para o outro, né? E é tudo um tiro fora do acerto, meus amigos. É um tiro fora do alvo, é a palavra certa. Tá tudo errado, meus amigos. É por isso que filhos estão perdidos. É por isso, meus amigos, que meninos, nem mais adolescentes, na pré-adolescência já estão perdidos nas drogas. Os pré-adolescentes estão perdidos nas drogas. As meninas estão sendo abusadas novinha, estão livre, leve e solta na noite pelo centro das cidades. Por quê? Porque o mau exemplo veio de dentro de casa. Não houve propósito, não houve governo, meus amigos. E eu quero dizer para você que infelizmente então você deixou a maldade ser disseminada, você deixou a vaidade prevalecer sobre o seu lar, sobre o seu relacionamento, meus amigos. Essa palavra que eu quero transbordar para vocês, e eu estou falando aqui porque eu também fui uma pessoa que em um momento eu vacilei, mas graças a Deus, né, na minha família foi seguido a risco os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, né, e aqui foi praticado o perdão, e então houve resgate dessa pessoa aqui que está vos falando agora, e então é isso que eu estou transbordando, graças a Deus. A vaidade não me dominou, não tomou conta, o egoísmo e o orgulho não tomou conta de mim e nem da minha esposa, né? E nós permanecemos firme e forte para cumprir, e estamos cumprindo o nosso propósito familiar. Graças ao meu bom Deus, graças à misericórdia do Senhor, graças ao amor do Senhor que dura para sempre, meus amigos. Eu estou falando isso para vocês com muita emoção e com um pouco de sentimento, né, de misericórdia, né, pelas pessoas que trocam. Então, de novo eu digo, né, o seu propósito sagrado por as coisas do mundo, né,
pela vaidade, por só pensar no seu próprio nariz, quando que você já está comprometido com o seu relacionamento, né? Você já está muito comprometido com os filhos que o Senhor colocou dentro do seu lar, e você trocou tudo isso, as pessoas trocam tudo isso, e falando direto, as pessoas trocam o reino do céu pela maldade, pelo fundo do poço, meus amigos. Entenda isso, essa mensagem que eu quero falar para você refletir hoje. Entenda, eu quero dizer para você que cada situação, cada caso é um caso. Talvez da sua parte só falta baixar o ego, baixar o orgulho, abandonar a maldade, realmente tirar a trave do olho e realmente ler a Bíblia e seguir realmente os ensinamentos do Senhor Jesus, começar a perdoar, buscar então, se houve uma separação, ainda é tempo talvez para você de buscar o entendimento, né? E você busca um entendimento com a outra pessoa, levando contigo o evangelho, carregando no teu coração a palavra do Senhor. É assim que você aquebranta também o orgulho do outro, né? E quem sabe a partir de uma simples conversa, mas direta e sincera, a partir de um arrependimento, de uma confissão, de um pedido de perdão, você pode voltar a cumprir o seu propósito, você pode resgatar a sua vida conjugal, você pode então resgatar e salvar as flechas do reino, que são seus filhos, que o Senhor colocou sobre o seu cuidado, o Senhor colocou sobre a sua responsabilidade. Eu quero dizer para você que se você embarcou nessa tempestade da maldade, se você embarcou nesse barco furado, volte-se para si, chama Jesus para o teu barco, e volta então, seja humilde, seja simples, porque tu pode ter certeza, porque se você se manter fora do seu propósito, ou dizendo, muitos falam do seu chamado, então se você se manter fora do seu propósito, se a vaidade continuar, o ego, o orgulho, o egoísmo continuar permanecendo na sua mente, no seu coração, você vai ficar então no caminho do erro, num caminho cada vez mais longo, sem volta, mais distante do Senhor, mais distante da presença do Senhor. Muito menos você então nesse caminho vai ter relacionamento com o Senhor, porque o Senhor no mal ele não habita. Onde tem ódio, onde tem orgulho, onde tem inveja, onde tem vaidade, todas essas coisas, o Senhor não habita. Mas onde haver arrependimento, confissão, perdão, transformação, a mão do Senhor está assim te esperando para te puxar, e então o Espírito Santo verdadeiramente vai agir e habitar em você, meu amigo e minha amiga, e você então vai ter uma nova oportunidade de cumprir o seu propósito. Então você vai estar dando um passo e o Senhor vai ir colocando degraus e você vai subindo o seu nível, o seu nível principalmente espiritual, e você então vai começar verdadeiramente a perceber o quanto Deus foi maravilhoso e é na sua vida, o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é amoroso. E é isso que você vai então, a partir de tudo que eu falei, perdão, confissão,
né, transformação. A partir daí você vai começar então a transformar tudo que era negativo em positivo. Você vai começar a amar mais seu cônjuge, você vai começar a olhar para os seus filhos com mais amor e responsabilidade, e então aí você vai estar voltando para a sua causa, para o propósito que o Senhor colocou na sua mão. Essa é a mensagem de hoje, meus amigos. Faça a sua reflexão e volte-se para o Senhor, volte para o seu propósito, porque senão a tendência é piorar, e não é dessa boca que simplesmente está falando sem eira nem beira. Os exemplos estão aí em toda parte, você vê isso em todo lugar, você vê isso. Essas atribulações, as pessoas no caminho dos erros, né? Homens e mulheres que se separaram, cada vez em relacionamento piores. Você vê filhos cada vez se perdendo mais desde a pré-adolescência, cada vez se perdendo mais. Então perceba qual é a tendência disso. E você que não cumpriu o seu propósito, não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que diz, né, meus amigos, é a palavra do Senhor que diz sobre semeadura e colheita. Então, se você não deu certo, se as coisas estão dando errada, continuam dando errada, as coisas estão acontecendo, é porque você semeou. E então a colheita é obrigatória, meus amigos, é na palavra que está escrito, e não é a vontade do Senhor, mas simplesmente é a lei, né? A lei feita, a lei escrita, a lei criada pelo Criador, e você não cumpre a lei, é simplesmente isso. Você então trocou o bem pelo mal, o propósito pela vaidade, meus amigos. Eu acho que está bem esclarecido para você, está bem esclarecido para você. Essa é a palavra de hoje, meus amigos. Reflita sobre isso, fala com o Senhor, né? Você mesmo tem a condição de criar a oportunidade, né, de cumprir, voltar e cumprir o seu propósito, meus amigos. Reflita sobre isso e tenha um dia abençoado, que o Senhor se faça presente na sua vida hoje.